Falado isso, nós vamos agora ao Minuto da Soja com o Vlamir Brandalize, que tem oferecimento da Copavel, a cooperativa de Cascavel, no oeste do Paraná. Vamos lá? A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Tudo começa com as sementes Copavel, a segurança que o produtor rural necessita para garantir um bom arranque inicial. E para possibilitar que as sementes extraiam todo o seu potencial genético, os fertilizantes Copavel Premium proporcionam nutrição ao solo e às plantas. Com a Nutriagro, desenvolvemos formulações em fertilizantes foliares para as principais culturas do agronegócio. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Vlamir Brandalize, boa tarde para você. Chove nesse momento em Curitiba ou não? Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos. Olha, Serginho, essa chuva passou muito rápida. Agora não chove, esquentou, tá um calor. Pode ter pancadas de chuvas à tarde aqui no centro-sul do Paraná, mas na maior parte da região já abriu o tempo. Aonde recebeu algumas pancadas, a condição melhorou, mas tem muitas áreas aí que não receberam chuva, Serginho. A situação não se normalizou, não. O quadro continua ainda meio complicado. Nós tivemos chuvas em praticamente 50% das áreas do sul, que estavam com problemas, que estava seca, e tem uns 50% das áreas que receberam os volumes muito pequenos ou nada. Teve muita região sem receber chuvas. A situação, vamos dizer assim, deixou de piorar em boa parte, mas algumas áreas pioraram. Então, a situação ainda não é nada boa aqui no sul do Brasil em função do tempo, né, do clima. Bom, em algumas situações, aí, algumas regiões, a falta da chuva não dá para reverter o prejuízo, né? Nem para poder pensar no replantio também, não. O pessoal já está começando a ver aqui no oeste do Paraná que em poucos dias a soja vai estar seca aí, vai ver o que dá para colher, alguma coisinha, e já vão começar a pensar em plantio da safrinha do milho que vem na sequência, plantar em janeiro, já no cedo. Então, é essa a ideia que começa a aparecer, porque já tem lavouras que estão irreversíveis. Então, é um quadro complicado, seca, Serginho. Ele está um quadro melhor que o ano passado, mas está muito longe do ideal, principalmente para o sul, né? As regiões aí passando do meio do Brasil para cima, se a gente avaliar em si, o maior problema é o excesso de chuvas. Mas aqui para baixo a seca continua atrapalhando. No Rio Grande do Sul, muita reclamação hoje pela manhã. Você pega a região do Passo Fundo, as regiões importantes da produção de soja ali, as chuvas caíram em pancadas, elas não beneficiaram todo mundo, e os volumes é 10, 20, alguns casos comentando 30 milímetros ou mais, a maioria chuva muito rápida e uma boa parte não recebeu nada. A situação ainda continua bastante complicada, e o Chicago não está vendo isso hoje, não. Chicago olhou que choveu e deixou de lado um pouquinho o mercado brasileiro. Hoje pela manhã os investidores do Rio Grande do Sul começaram a comentar em cima da expectativa dos juros americanos que vão subir. É um dia técnico, né? Pode ver que já trabalhou com leve alta, agora leve baixa, não está mostrando o rumo definido lá. O Fernando Carminati está perguntando exatamente isso. Quando é que o mercado internacional, né, Chicago, né, quando é que eles vão ler que é uma quebra ou uma possível quebra de safra e grande no sul do país aqui? O mercado vai precificar isso em que momento? Ou essas variações são comuns, o mercado tem essa variação técnica e vai demorar para poder mostrar e ver que teve quebra no sul? Provavelmente isso aí vai ser absorvido pela Bolsa só em janeiro, né? Porque agora nós temos a próxima semana, é Natal, já dá um ritmo muito lento de negócios, né? Na outra, Ano Novo também, muito parado. E como essa frente de chuvas passou por aqui, e as imagens que circulam são das regiões onde que teve chuva, né? Você vê aí, você mostrou aí vários locais com chuvas fortes e tudo aí, mas não é generalizado, foi pontual. Então, o mercado em si, eu acredito que essa questão climática vai começar a mostrar em janeiro, que já vai ter colheita, e daí vai sim aparecer os números das perdas, já definindo a safra, né? Porque o principal da safra vai ser colhido em fevereiro,
janeiro o mercado deve começar a avaliar efetivamente o que é a safra brasileira, que é a mais afetada. Paraguai também teve chuvas, mas não teve toda a cobertura. Muitos locais do Paraguai ainda secos, aí perdendo também ali no Paraguai. Mas uma condição um pouco melhor se a gente olhar o Paraguai em geral do que o sul do Brasil. O sul do Brasil ainda está muito prejudicado e, aparentemente, principalmente por Rio Grande do Sul, as chuvas sumiram já, né? Não tem indicativo de novas chuvas e situação bastante complicada nesse momento aí. Mas Chicago não vai ver isso já não. O pessoal lá é muito conservador, ele vai deixar para ver isso em janeiro. Deixar para depois das festas, né? Trazer aí... Primeiro eles vão festejar, né? Que nem eles já comeram o peru aí na Ação de Graça, né? Nós vamos comer o peru na semana que vem. Então, a semana que vem é a festa deles lá de Natal, já sem peru, né? Mas o mercado mesmo vai começar a olhar a situação efetiva dessas perdas que estão consolidadas já, provavelmente no começo de janeiro, na primeira, segunda semana de janeiro. Exatamente o Gabriel Fens, que está falando exatamente sobre o enchimento de grãos na lavoura lá. Se não tiver chuva, não vai dar colheita. O Claudemiro Luiz Mosselli falando que em Boa Esperança do Norte, Mato Grosso, ao contrário, por lá chove e aparecem as doenças na soja, chuva, né, excesso, soja já tendo manifestação de doenças. O Rogério Bernardino também de Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, continuam com chuvas, né, e infelizmente, né, essa situação toda que a gente vê, né, de condições climáticas totalmente diferentes, né, em algumas regiões. Agora, o mercado daqui para frente, ele não tem mais movimento? O Porto tem alguma precificação? Tem algum prêmio diante dessa situação toda ou não, Vlamir? Olha, Sérgio, com relação aos prêmios não está mudando muita coisa. O mercado hoje está um pouco mais positivo nos portos, porque voltou a ter compra de soja aí no mercado. O mercado hoje mais agressivo um pouquinho, comprador pela manhã. Agora à tarde, com a leve queda de Chicago, até vai recuar um pouco os números aí, mas agora de manhã 175 a 177 a soja disponível nos portos. E hoje está dando chance aí nos portos para aquele que entregar a soja agora, dezembro, janeiro, principalmente janeiro, com possibilidade de pagamento em março a 179, em junho 184, mas essa é para soja disponível, entrega agora. Com relação à safra nova, o mercado também está com cotações, eu acho que até bastante interessantes nesse momento, 168 a R$ 172, 168, e a soja de maio, de abril com maio, e até 172 na soja lá de junho, julho, começo de agosto. Então, as posições mais distantes estão pagando melhor. Na safra nova, que vai ser entregue a partir de fevereiro, março, abril, maio, e a safra disponível voltou a ter demanda. Normalmente isso não ocorria, né? No final do ano já é um mercado muito acomodado. Aparentemente tem China no mercado brasileiro, porque ela não está comprando lá nos Estados Unidos, Sérgio, não tem aparecido quase negócios, e ela está se posicionando novamente, os compradores chineses aqui no mercado brasileiro. Já vão passar o ano comprando, vão entrar em janeiro levando soja brasileira, quando chegar em fevereiro vai estar no pico da nossa colheita, aí vai encher de navios aí nos portos brasileiros para carregar a soja aí a partir de março, que vai... Acredito que nós vamos embarcar para a China aí mais de 65 milhões de toneladas de soja nesse novo ano agrícola. Vai ser recorde histórico de embarque de soja para a China. Talvez passe de 65 milhões de toneladas, talvez ande perto de 70 milhões aí, para um recorde histórico, porque eles estão deixando de lado a compra lá nos Estados Unidos e firmando mais forte aqui no mercado brasileiro. Bom, essa semana nós tivemos aí uma escalada de preços na Bolsa de Chicago, talvez não precificando a questão da soja aqui do clima na América do Sul, mas uma disparada dos preços do farelo. Por que teve esse registro, né? O farelo puxou praticamente todo o complexo aí. O farelo continua firme, né, Sérgio? Porque agora o mercado de Chicago, vê como é que eles demoram, né, para fazer uma avaliação efetiva da oferta de produto, do grão, do farelo. Com relação ao farelo, a demanda americana de farelo está aquecida, a demanda do planeta de farelo vai estar mais aquecida, porque há uma dificuldade de comprar trigo para a ração, ou seja, o trigo forageiro, porque a Rússia ela
está controlando as vendas, vai controlar as vendas em 2022, e agora o pessoal começou a olhar que o Brasil agora estabeleceu que vai usar o B10, não o B13, nem o B14 no biodiesel, né? Aqui na mistura com o diesel, e nós vamos precisar esmagar muito menos soja, né? Para usar o óleo, né? Vai precisar menos óleo, efetivamente, e aí não vai sobrar tanto farelo, né? Esse ano nós vamos exportar perto de 18 milhões de toneladas de farelo, e no ritmo que está indo, talvez com a queda da mistura do biodiesel fixando em 10%, nós vamos usar menos o óleo e vamos precisar esmagar menos. Talvez nós vamos ter aí talvez 15 milhões de toneladas de farelo para ser exportada. É uma redução de oferta global, então o mercado de farelo está cauteloso, sabendo que pode ter aperto no abastecimento ano que vem, e aí puxando, né, farelo com níveis muito fortes, aí ajudando o grão, né? O grão está sustentando aí a 12 dólares e meio acima, com forte apoio do farelo. Bom, agora é lógico que quando a gente fala de China é tudo muito duvidoso, né? Não dá para poder ter uma ideia do que acontece por lá. Tanto é que hoje a notícia, sem dúvida, para o setor de pecuária é a volta das importações de carne pela China. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, destacar isso aqui, Vlamir. Mas a Carol da Alpiva pergunta aqui, olha, eu ouvi rumores que a China já estocou grãos para os próximos 3 anos. Dá para poder imaginar que isso aconteça? Porque eles sempre têm essa não previsibilidade, mas eles têm sempre uma preocupação com a segurança alimentar por lá. Seria possível ter estoques para os próximos 3 anos? Não. Realmente, a China é o país que mais tem estoques de grãos. Normalmente é o que mais carrega estoques, porque a política chinesa é de manter uma segurança alimentar. Aí isso vem desde a década de 50 do século passado. Veio formando grandes estoques. O ano passado, quando chegou na pandemia, os estoques estavam baixos e levaram um susto muito grande, e agora voltaram a recuperar a formação de estoques, vão comprar mais. Mas no caso, por exemplo, você pega milho, eles têm pouco mais de 100 milhões de toneladas de estoque de milho, mas o consumo deles é 300 milhões. Você pega a soja, eles vão consumir perto de 120 milhões de toneladas, o estoque deles é perto de 30. Então eles têm um estoque mais ou menos, no momento, de uns 25% do volume que eles consomem. A tendência deles é aumentar esses estoques para uma casa perto de 30% do volume consumido, porque eles temem que mais cedo ou mais tarde possa haver algum crepe na produção, né? Porque como nós tivemos a pandemia que pegou o ser humano, aí pegou o planeta inteiro de calças curtas, ninguém duvida que um ano climático bastante adverso pode pegar um Estados Unidos, pode pegar efetivamente uma América do Sul, como nós estamos sentindo agora, aí, que pode avançar os problemas e ofertar menos grão. Então a política da China é sim aumentar estoques, mas eles não têm estoque de segurar a compra, não, eles têm que comprar constantemente, e esses estoques que eles têm no momento são estoques de manejo, no caso da oferta e demanda interna, para não deixar disparar as cotações locais também, mas eles não têm grandes estoques proporcionais ao que eles vão consumindo cada vez mais, né? Então, eles não têm garantia de abastecimento, eles têm que continuar comprando e não vão poder parar. Bom, e mais um detalhe, essa questão do avanço do plantio aqui no Brasil, semeadura da soja. Avançou, é lógico, quem sabe dos problemas do sul do país, né, que praticamente não dá para poder plantar na poeira ali, aquilo que foi semeado não vingou. Né? Avançou já tem estimativas do avanço dessa safra de soja, da semeadura, Vlamir? Olha, Sérgio, com relação à safra, a ideia é que o plantio efetivo, agora já praticamente fechado, ainda tem lavouras no Rio Grande do Sul que não conseguiram plantar por causa que não choveu, mas já é uma porcentagem muito pequena a nível global. Hoje, a ideia que a gente tem é que a área total de soja desse ano é perto de 40 milhões e meio de hectares, é cerca de 2 milhões de hectares a mais que a safra passada. Então, a safra passada ela foi afetada por seca, nós tivemos estiagem, tivemos um plantio tardio, teve problemas, e mesmo assim a gente colheu 136,8 milhões de toneladas. A ideia desse ano, que já também está com problemas, nós temos problemas da falta da chuva no sul e do excesso do meio do Brasil para cima, que também causa perda no potencial produtivo. Ainda no momento, em função dessa área, hoje nós podemos apontar que nós temos um potencial
de 140, 145, 146 milhões de toneladas. Se tivesse um clima tranquilo, favorável em todas as regiões, certamente a produção brasileira ia passar de 150 milhões. Hoje, o que dá para dizer? Hoje já tem certo que perdeu 5 milhões de toneladas. Não recupera mais. E a tendência agora, nesses próximos dias, se não chover no sul, a cada dia que passar, nós vamos perder 200, 300 mil toneladas, certamente, aí por causa desse clima, talvez até um pouco mais. Então, nós vamos avançar nas perdas, provavelmente, porque o clima, a gente viu aí as previsões aí que você mostrou, que o Joãozinho lá mostrou também, não tem um milagre para vir, então vai ter problemas, vamos continuar perdendo. E aí que eu citei, né? O mercado Chicago vai ver isso aí só em janeiro. Daí em janeiro ele vai ver, o Brasil perdeu 10 milhões de toneladas do potencial. Talvez nisso aí é que eles vão acordar um pouco. E daí olhando também a Argentina, né? Porque não é só nós, a Argentina também está perdendo potencial produtivo, o Paraguai perdeu potencial produtivo, o USDA reduziu em 500 mil toneladas a safra do Paraguai, eu acredito que no Paraguai já perdeu mais de 1 milhão de toneladas. A Argentina ainda tem muita área para ser plantada, na Argentina é uma incógnita, mas o que é certo é que a safra da Argentina também vai ser bem complicada e a área plantada na Argentina é a menor em quase 2 décadas, então a safra da Argentina também ela deve ser bem menor do que a média dos últimos anos. Isso o mercado vai começar a digerir efetivamente isso em janeiro, né? Porque agora nós já estamos, hoje é metade do mês de dezembro, e no final da semana em diante o mercado dá uma acomodada geral, é difícil de trazer mais movimento, tem muita gente que pega das empresas aí de análise americanas, de USDA, de todo mundo que acompanha, elas entram em férias coletivas, o pessoal dá aquela desacelerada e quando vai acordar em janeiro, ele vai ver realmente o que foi o impacto da safra já no começo da colheita aqui do Brasil, né? Ok. Flamir, mais alguma informação complementar com relação à soja? Eu só para poder citar, como você falou do Paraguai, olha as condições aí diferentes, né? O Guilherme Busler, ele fala que lá em Los Cedrares estão há 20 dias sem chuvas. No entanto, o Mário Sérgio, que mora também no Paraguai, em Pedro Juan Cabaleiro, diz que choveu por lá 120 milímetros. Exatamente essas diferenças que a gente vê no clima, principalmente no sul do país, né? E é isso que traz apreensão. Você citou aí o norte do Paraguai, né? O Pedro Juan Cabaleiro ali no norte, divisa com o Mato Grosso do Sul. O norte melhorou, já vinha melhor do que o sul. Agora teve uma frente com boas chuvas, então a condição do norte muito boa, por enquanto. E do centro para o sul, principalmente no sul do Paraguai, onde que estão os problemas maiores. Ali está com um clima mais seco, e daí tem as regiões que pegou pancadas, chuvas melhores. Você pega até o município tradicional ali de produção do Paraguai, que é Santa Rita, um dos municípios, que a gente chama municípios aqui, né, mas é o município lá deles. Também você pega ali, tem lavouras muito boas, lavouras regulares e lavouras muito ruins, e teve muitas áreas que não tiveram chuvas aí, mesmo com essa massa de chuva que passou nesses últimos 2 dias ali sobre o Paraguai, né, Sérgio?